Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades. Te liga, volta lá no vídeo 1, onde a gente detonou os biomas do Brasil, tá? E agora a gente vai falar do arco do desmatamento brasileiro. Vem comigo, vamos? A gente vai trabalhar o arco do desmatamento dentro do território nacional. Quando nós falamos dos elevados índices de desmatamento dentro do Brasil, nós temos que lembrar o seguinte: esse desmatamento ele começa no país a partir do período pré-colonial, que é o período do grande extrativismo vegetal no Brasil, a extração do pau-brasil. E essa extração do pau-brasil aconteceu dentro de qual bioma nacional? Dentro da área de Mata Atlântica. Volta lá na aula 1 para poder pegar as características dessa vegetação de Mata Atlântica, tá bom? Agora, vamos ver quais atividades ao longo dos séculos acabaram contribuindo para o quase desaparecimento dessa vegetação dentro do território nacional. Olha só, essa área de Mata Atlântica, ela ocupava originalmente do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Toda essa área do litoral do Brasil era coberta por Mata Atlântica. Esse desmatamento tem início no litoral da região Nordeste, mais precisamente na zona da Mata Nordestina, durante ali aproximadamente 30 anos, de 1500 até 1530, quando o Brasil viveu o chamado período pré-colonial e a grande atividade econômica do país foi a extração do pau-brasil. Então, quando nós formos falar do desmatamento dentro da área de Mata Atlântica, vamos colocar aí alguns números para a gente poder pegar e se organizar. Olha só, Mata Atlântica, essa Mata Atlântica hoje, de cobertura original, ela vai ter no máximo 7%. 7% de cobertura original. Mas quais foram as atividades econômicas ao longo desses séculos que acabaram contribuindo para o quase desaparecimento dessa Mata Atlântica? Vamos lá, do início, período pré-colonial brasileiro. Extração do pau-brasil. Depois da extração do pau-brasil, veio o ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar, também na zona da Mata Nordestina. Depois, o ciclo do café. Aí já é a área de Mata Atlântica na porção sudeste do país, no estado de São Paulo, na região do Oeste Paulista e do Vale do Paraíba. E mais recente, no século XX, a partir de 1930, aquilo que seria ali o golpe, final, o golpe fatal em cima dessa área de Mata Atlântica. O processo de industrialização e o crescimento urbano desordenado dentro do Brasil. Aí nós precisamos lembrar que essa industrialização do país, ela começa na região sudeste, ela começa no estado de São Paulo a partir da década de 30. E a partir desse processo de industrialização, você vai ter um grande fluxo migratório campo-cidade. É o êxodo rural. As cidades, então, recebendo um grande contingente populacional, essas cidades elas irão crescer. E, infelizmente, crescerão de maneira desordenada. Nesse crescimento desordenado, acaba sendo ocupada a encosta dos morros. E aí vão surgir as áreas de periferia e as áreas de favela. Então, essa área de Mata Atlântica, também sendo desmatada, devido ao processo de industrialização, urbanização e crescimento urbano. Principalmente a questão do crescimento urbano desordenado. Tudo bem? Tranquilo? Seguindo. Esse desmatamento, ele avança a partir da década de 60 para a porção central do Brasil. E nessa porção central do Brasil, qual é o bioma que nós vamos encontrar? A área do Cerrado. A área do Cerrado.
o Cerrado brasileiro, ocupando a porção central do país. Volta lá, vídeo 1, as características do Cerrado, tá bom? E esse Cerrado do Brasil, ele começa a ser desmatado por quais motivos? Primeiro, a transferência da capital federal da cidade do Rio de Janeiro para Brasília. Brasília é uma cidade planejada, construída, encravada na porção central do país. E, economicamente, a introdução das lavouras de soja. A partir da década de 60, o Brasil passa por um fenômeno chamado Revolução Verde. A melhoria nas técnicas agrícolas, a melhoria dentro do campo do Brasil. E isso vai fazer com que as áreas do Cerrado brasileiro sofram um grande e intenso processo de desmatamento. Tanto que hoje o Cerrado no Brasil já tem mais de 50% da sua área desmatada, sendo hoje conhecida como área de hotspot. Isso, anota. Hotspot quer dizer um bioma ameaçado de extinção. Um bioma ele chega a ser ameaçado de extinção quanto mais de 50% da sua área é desmatada. Infelizmente, isso ocorre dentro do Cerrado Nacional. Tudo bem? Então, a área do Cerrado sendo desmatada a partir da construção de Brasília e da expansão da soja. E vamos lá para o detalhe, para você que está aqui ligado aqui com a gente, além da soja, nos últimos 30 anos, um outro produto vem chamando a atenção dentro do Cerrado Nacional. Sabe qual é esse produto? O milho. O milho, certo? Nos últimos anos, turma, 30 anos, 40 anos, esse desmatamento ele vem avançando em direção a qual área? Em direção à área da floresta amazônica. O chamado arco do desmatamento chegando dentro da porção norte do país. E aí eu preciso que vocês acompanhem comigo. Aqui, ó, vem aqui para o slide comigo, vem. Olha só. Nos últimos anos, você tem um avanço do desmatamento em direção à região norte do país, em direção à região amazônica, também conhecida como última fronteira agrícola brasileira. Esse desmatamento em direção à região norte, ele tem início na década de 70, 1970, com os chamados projetos faraônicos do governo militar. Zona Franca de Manaus, usina hidrelétrica de Balbina e a tentativa de construção da Transamazônica. Você alia isso nas décadas de 80 e 90, um intenso extrativismo mineral, um surto do ouro que aconteceu no estado do Pará, na região de Serra Pelada. Atrelado a isso, ao longo de toda a história do país, a atividade que mais se destaca na região amazônica é a extração de madeira, a chamada madeira de lei, o mogno, o cedro, o pau-d'arco, muito utilizado para a produção de móveis. Certo? Nos últimos 20 anos, atividades como a soja vêm avançando em direção a essa área da Amazônia. Juntamente com a soja, a prática da pecuária bovina extensiva. Então, se você somar isso, extrativismo vegetal, extração mineral, agricultura da soja e prática da pecuária, você vê o tanto que o bioma da floresta amazônica vem sendo desmatado. E desmatar a floresta amazônica é alterar todo um ciclo da água que ocorre na porção norte do país e é responsável pela grande quantidade de umidade que avança em direção ao território nacional. Afinal de contas, é nessa região amazônica que vão surgir os chamados rios voadores, uma grande quantidade de umidade no estado gasoso, responsáveis por um grande índice de pluviosidade que ocorre no território brasileiro. E para a gente poder pegar e fechar, lembra, anota, a região amazônica nos últimos anos vem sendo chamada de Velho Oeste Amazônico. Rodrigo, por que Velho Oeste Amazônico? Porque é uma região que concentra um grande número de conflitos pela posse de terra, um grande número de conflitos fundiários. E chamar de Velho Oeste é dizer que nos últimos anos acaba se tornando uma verdadeira terra sem lei,
com inúmeras mortes provocadas por esses conflitos dentro do campo. E a área que mais se destaca por esses conflitos seria a região conhecida como Bico do Papagaio, a fronteira entre o Maranhão, o Pará e o Tocantins. Tudo bem? Espero vocês em uma próxima oportunidade. Um beijo grande, até a próxima!